Noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um dia, né? Que agora, hoje é o nosso segundo dia da jornada de empreendedorismo feminino. Então, eu estou olhando para cá porque eu estou com o Instagram aberto, para quem gosta de participar através do Instagram. E aqui eu tô com o pessoal do Facebook também, né? Então, também sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá certo? Pessoal, vamos lá. Quem acompanhou ontem, né? Ontem eu falei um pouquinho da minha história, contei um pouquinho de como eu me tornei empreendedora, né? De por que eu resolvi ser empreendedora. E para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, meu nome é Mabile Gonçalves. Atualmente eu sou diretora da Mary Kay, né? Que é uma empresa americana de cosméticos. E estou seguindo o empreendedorismo aí no ramo de cosméticos, tá bom? Então, isso está na live de ontem, expliquei um pouquinho dos porquês, né, que eu resolvi começar essa minha jornada dentro do empreendedorismo. Hoje, dando sequência aí com vocês, qual vai ser o nosso tema? Vai ser os porquês, né, que você resolve ser empreendedor, porque você resolve se tornar empreendedor. Então, algumas pessoas às vezes têm algumas dúvidas, né, do que precisa para se tornar um empreendedor, uma empreendedora. Eu escuto muito durante a minha trajetória pessoas que buscam, que precisam às vezes de renda extra, precisam iniciar com uma segunda fonte de renda, e eu escuto invariavelmente a mesma coisa. Inclusive eu já falei algumas vezes antes de trabalhar, antes de ser empreendedora, que era a seguinte frase: eu não sei vender, né? Então isso é assim uma coisa que é o que a gente mais escuta das pessoas que querem se tornar empreendedoras, que é: eu não sei vender, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Se você pensa em empreender, se você quer empreender, se você tem vontade, tem esse desejo, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: hoje nós vamos, durante essa 1 hora que a gente tem aqui de bate-papo, eu vou tocar em três ou quatro temas aqui específicos, né, para você identificar o seu perfil empreendedor e como fazer isso realmente borbulhar dentro de você. A primeira coisa é: você não sabe vender, e isso não tem o menor problema, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Mas uma pergunta que você precisa responder com muita sinceridade, se você pensa em empreender em algum momento da sua vida, é: você gosta de se relacionar com outras pessoas? Então responda isso para você. Se a pessoa olha para você, dá bom dia, você fala: bom dia por quê? Né? Então pense se você gosta de se relacionar com outras pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Esse é o ponto chave para você empreender. Esse é o ponto número 0 para você empreender. Por quê? Porque qualquer que seja o produto que você vai vender, qualquer que seja o serviço que você vai comercializar, você precisa se relacionar com as pessoas. Você vai precisar se relacionar para você vender esse serviço, vender esse produto. Você vai precisar se relacionar com essa pessoa depois, na hora de fazer uma divulgação, na hora de fazer um marketing, na hora de cobrar, de receber, de fazer pós-vendas. Então, você precisa ter isso muito claro. Você gosta, você está disposto, está disposta a se relacionar com as pessoas, está disposta a ter visibilidade, né? Eu já encontrei algumas pessoas que me falaram que são tímidas, né? Tímidas a ponto de não conseguir se expor, de conseguir falar que está oferecendo um produto, que está oferecendo um serviço. Então, realmente, aí fica bem mais difícil, né? Muito, muito mais complexo. Agora, se você é uma pessoa que já tem uma predisposição, né, para conversar, para interagir, para se relacionar com as outras pessoas, esse é o ponto 0 para você. Então, ótimo, né? Você já tá aí com um bom caminho trilhado, né? Segundo ponto: se você pensa em empreender, qual é o tempo que você tem disponível? Por que eu tô perguntando isso pra você? Por um motivo básico, assim, simples, tá? Dependendo do tempo que você tem, que você vai poder dispor para o seu negócio, você vai poder escolher determinado serviço ou determinado produto para você trabalhar. Se você é uma pessoa que hoje já tem um trabalho fixo, né, já tem uma carga horária que fica dentro daquele espaço, que, né, tá ali dentro do seu emprego, da sua rotina, do seu dia a dia,
quantas horas te sobram para você investir seu tempo no seu próprio negócio. Então isso é um segundo ponto importante demais para você conseguir analisar qual vai ser o tipo de negócio que você vai precisar, certo? Eu tive um amigo, por exemplo, que ele tem um trabalho fixo, ele é gerente, né, numa empresa, numa área de RH, e ele tinha uma vontade muito grande de trabalhar com um restaurante. Então ele queria abrir um restaurante, né? E ele, naquele momento do sonho dele, o que ele imaginou? Falou, poxa, um restaurante é legal porque eu costumo ter 2 ou 3 horas de almoço, eu consigo ir lá, né, durante o meu horário de almoço aqui, gerenciar o horário do fluxo maior. Só que você, quando é empreendedor, você geralmente vai precisar fazer, não é só o momento do fluxo maior, você vai precisar trabalhar muito, muito. Você vai precisar trabalhar, né, inclusive horários adicionais. Então, para esse restaurante ter público, o que ele ia precisar? Ele ia precisar divulgar. E que horas que ele ia divulgar? Né? Se ele estava num outro trabalho. Para ele poder ter essas pessoas lá com ele, consumindo dentro do restaurante, né? O que ele ia precisar? Então, depois que ele parou para observar todas as nuances que ele precisaria ter, ele não tinha tempo livre para o negócio que ele estava se predispondo a abrir, né? Ele não tinha, e ele optou em não sair desse emprego que ele tinha fixo. Então, o que ele fez? Ele queria começar a empreender, mas ele mudou o empreendimento que ele queria, né? Então, ele foi trabalhar com venda direta, né, de produtos de alimentação, que é uma coisa que para ele era muito mais tranquila, era muito mais fácil, dava para ele divulgar, vender esses produtos na hora do almoço, né? Então era mais tranquilo. Então essa é a primeira pergunta. Quanto tempo você tem livre para se dedicar ao seu negócio, tá? Então pensa nisso, avalia quanto tempo você tem livre. Dependendo de quanto tempo você tem livre, você vai escolher o tipo de negócio que você vai trabalhar, tá bom? Eu, por exemplo, antes de ser empreendedora, e eu nem queria ser empreendedora, não queria empreender com nada antes da minha vida, o que aconteceu? Eu não tinha a menor experiência no que eu trabalho hoje, eu não tinha a menor condição, se eu fosse avaliar friamente antes, de trabalhar vendendo cosmético. Eu mal sabia passar batom em mim, né? Então, o que acontece? Você precisa ter um conhecimento muito grande do produto, do serviço que você está se dispondo ali a iniciar o seu negócio? Não, mas você precisa ter tempo hábil, tempo livre para você estudar, para você conseguir se aprimorar. Tudo isso você tem que colocar em consideração quando você for escolher o negócio que você quer abrir para você, tá bom? Então, anota aí, segundo ponto importante: quanto tempo você tem livre para se dedicar para o seu negócio. Anotou? Isso levando em consideração que você já tenha uma outra fonte de renda. Se você não tem outra fonte de renda, se você tem todo o tempo do mundo disponível, né? Se você não está trabalhando com mais nada, fica um pouco mais tranquilo, porque você consegue se organizar dentro daqueles setores que você tem maior interesse. Mas isso também é uma coisa importante para você avaliar. Tô vendo que tem pessoal chegando agora, boa noite. Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá aqui no Facebook também. Boa noite, gente, tudo bem? Olha, quem tá chegando agora, vou me apresentar de novo para quem não me conhece. Meu nome é Mabile Gonçalves, sou diretora da Mary Kay. Nós estamos na jornada, né, de empreendedorismo feminino. São 3 dias conversando com vocês um pouco, falando um pouco sobre empreendedorismo, né? Focando um pouco mais no empreendedorismo, inclusive no feminino, porque amanhã, dia 19, é o dia do empreendedorismo feminino e eu trabalho numa empresa que é 99%, né, feminina. O maior público nosso são as mulheres, tanto de consumidoras quanto de empreendedoras. Então eu tô aqui batendo esse papo com vocês, falando um pouquinho sobre isso, para te dar coragem para você iniciar o seu negócio, se você ainda não tem um negócio para você, tá bom? Então a gente tá aqui batendo esse papo. Pra quem tá chegando agora, toquei em 2 pontos importantes. Primeiro ponto é para você saber se você vai enveredar para o seu empreendedorismo, se você gosta de se relacionar com pessoas. Mesmo se você for trabalhar com e-commerce, você vai precisar se relacionar com essas pessoas,
né? O empreendedor, ele mesmo compra, ele mesmo contrata, ele mesmo vende, ele mesmo cobra, ele mesmo faz pós-venda, estoque, serviço de banco. Então, você precisa gostar de se relacionar com as pessoas, certo? Então, esse é o ponto-chave. O segundo ponto é quanto tempo você tem livre, quanto tempo você tem disponível para o seu negócio. Porque isso vai demandar uma energia muito forte, principalmente no começo, né? Porque no começo você ainda não tem clientes, você vai precisar buscar os seus clientes, você vai precisar oferecer o seu produto, o seu serviço, você vai precisar cobrar, vai precisar receber. Então, o começo, até você se organizar ali no seu dia a dia, você realmente vai precisar dispor de mais tempo. Então, imagine quanto tempo você tem disponível, certo? Se você for uma pessoa que tiver pouco tempo livre, né, uma forma mais simples, um pouco mais rápida para você empreender é trabalhar com venda direta, certo? O que são as vendas diretas? São as pessoas que trabalham vendendo catálogo, vendendo porta a porta, né? Que é o tipo de trabalho que, por exemplo, eu executo. A Mary Kay é uma empresa de venda direta, né? Então, são as pessoas que trabalham com um catálogo de produtos. Elas podem ter ali uma quantidade de produtos já para entregar ali, né, pronta entrega para os clientes dela, como se fosse um pequeno estoque. Ou também essas pessoas podem fazer o quê? Podem comprar mediante demanda, né? O cliente foi lá, escolheu alguma coisa no catálogo, você vai, compra da fábrica e entrega para essa pessoa. Então isso seria uma venda direta, certo? Geralmente, a maior parte, né? Maior parte não, na totalidade, as vendas diretas elas acabam não tendo loja física. Então isso também deixa bem mais barato para você iniciar o seu negócio, tá bom? Então isso também já é um segundo ponto que você pode aí aproveitar, né? Se você quer começar o seu empreendedorismo, tá bom? Bom, vamos para o terceiro ponto importante para você escolher o seu negócio. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de aptidão. A gente vai falar um pouquinho mais agora de o que você gosta de fazer. E por que eu vou falar isso pra você? Principalmente porque se você já tem um outro trabalho, tá? Registrado ou não registrado, mas já tem um outro trabalho, a gente tá falando de um segundo momento na sua vida que vai te consumir tempo, que vai te consumir energia, e se for uma coisa que você não gosta minimamente de fazer, minimamente de executar, você não vai conseguir dar continuidade. Então pensa nisso. Pensa naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você tem predisposição, daquilo que você tem mais energia, e vai ser esse tipo de negócio que você vai buscar, tá bom? Então vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Muito, tá? Qual vai ser uma opção para você iniciar no empreendedorismo? Vai ser cozinhar, certo? É uma coisa que você já tem aptidão, já tem facilidade, uma coisa que você gosta, não vai te pesar, né? Emocionalmente, tá fazendo uma coisa que você não goste. E aí dentro, né, de quem vai para esse ramo, vai começar um negócio com cozinha, tem mais uma infinidade de oportunidades. Então você pode trabalhar fazendo doce, fazendo salgado, fazendo bolo, marmita, né? Enfim, tem muitas coisas que dá para você fazer. Então, veja a sua aptidão, veja aquilo que você gosta, e aí você vai aos poucos fatiando o elefante, como a gente costuma dizer, né? Até você escolher, até você chegar naquilo que você tem maior facilidade para executar, tá bom? Então a gente já falou por enquanto de empreendedorismo. Primeiro, pense bem se você gosta de se relacionar com pessoas, isso vai ser importantíssimo e você vai precisar. Segundo, veja quanto tempo livre você tem para dispor para o seu negócio, para que as coisas funcionem, né, de uma forma adequada. Terceiro, pense com carinho aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem aptidão, para você ter mais facilidade de acontecer, porque isso vai te ajudar muito na hora de você abrir o seu negócio, certo? Então essas informações elas são assim básicas, tá bom? Temos um monte de literatura legal, de literatura interessante que vocês podem pegar, né, para dar um ânimo, dar um up, né, para iniciar o seu negócio. Temos vários temos vários aí
órgãos, né, que ajudam também o pequeno empreendedor, como por exemplo o Sebrae. Então busquem também esse tipo de capacitação, porque ajuda muito, ajuda demais, tá bom? Quero dar uma dica de livro para vocês aqui, vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Na verdade vão ser dois, na verdade eu tenho dois aqui em mãos e o outro eu tenho eletrônico, então eu não vou mostrar a capinha para vocês, mas um, por exemplo, livro que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, tá? Que é da fundadora da empresa, fundadora da companhia, que é Mary Kay Ash. O que é esse livro aqui? Esse livro, tá? É uma biografia de Mary Kay Ash. Quem foi Mary Kay Ash? A gente está falando, né, de uma mulher empreendedora que lá nos idos, né, do ano de 63, fundou, inaugurou a Mary Kay, que é a biografia dela, contando a história de superação pessoal dela. Ela veio de uma família muito humilde e ela conta todos os detalhes, né, até ela conseguir chegar, até ela conseguir abrir a Mary Kay, né? Então, vou dar um spoiler para vocês desse livro, que é um livro altamente motivacional, tanto que o nome dele chama Milagres que Acontecem, e é muito bacana, certo? Dar um spoiler para vocês, só para vocês entenderem. Mary Kay resolveu, né, quando ela tinha 45 anos, certo? Ela resolveu sair do mercado de trabalho, ela pediu demissão, porque ela foi preterida várias vezes a cargos que ela sabia que ela tinha condições de ocupar. Ela foi preterida várias vezes em detrimento de homens, né? Então isso foi deixando ela cada vez mais frustrada. Chegou numa determinada ocasião que ela acabou pedindo desligamento, num momento, né, num roupante de nervoso, se arrependeu. No dia seguinte pediu para voltar, mas não teve mais jeito, não quiseram mais deixar. E o que aconteceu? Ela aproveitou essa oportunidade dela, certo? Com 45 anos, imagina, hoje uma mulher de 45 anos já encontra uma dificuldade assim ímpar para se colocar no mercado de trabalho ou para se recolocar no mercado de trabalho. Imagina isso lá em 63, a dificuldade que era muito maior, né? Então ela pegou o acerto dela e o que ela resolveu? Ela resolveu abrir uma empresa de acordo com aquilo que ela acreditava, de acordo com aquilo que ela via e ela entendia que não era legal no mundo corporativo. Ela juntou esse dinheiro da rescisão, investiu todas as economias dela para abrir a Mary Kay Cosmetics, né? Então isso é só um spoiler, é um resumo do livro. Hoje, né, essa mulher que desempregada com 45 anos abriu uma empresa, né? Era uma microempreendedora na época, trabalhava ela, o filho e mais algumas amigas ali, todas com venda direta, né? Então ninguém tinha registro, vamos dizer assim. Olha o que virou essa empresa agora, né? 55 anos depois. É uma empresa enorme, é uma multinacional, está em mais de 40 países. Então tudo nasceu através do sonho dessa mulher. Ela já é falecida, já faz 21 anos, mas pra gente que trabalha na empresa, ela é vivíssima, né? Ela tá sempre ali com a gente, né? Então é um livro que eu recomendo para vocês também, principalmente se você é mulher. É uma história de superação com família, né? Quando era criança, com filhos, com marido, com tudo isso. Então eu acho muito bacana de ler, né? E realmente a gente se motiva muito quando lê. Um segundo livro que eu quero indicar para vocês também, que é muito legal e que também tem aqui a Mary Kay Ash, né? A fundadora da empresa. E esse livro aqui, gente, é um livro, é um painel de bordo, vamos dizer assim, para você gerir uma empresa. Então tem vários tópicos aqui importantes, onde ela comenta, onde ela fala, né, que forma seria interessante e adequada de você conduzir os negócios. Então isso aqui é um livro de gestão. Esse livro já foi estudado, inclusive, durante alguns anos em Harvard, na Faculdade de Administração de Harvard. Eles usaram, inclusive, o livro dela durante algum tempo como material didático. Então, sensacional, recomendo muito. E o terceiro livro, que eu não estou com ele aqui, né, porque eu tenho ele em formato digital, em e-book, mas eu acho muito legal e quero indicar para vocês, chama O Segredo da Mente Milionária.
procurem esse livro, Segredo da Mente Milionária. Ele é muito legal, ele abre muito, né, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, relacionado a quê? Relacionado a dinheiro, a maneira como a gente conduz o nosso dinheiro. Então, eu acho também um livro sensacional, né? Muitas coisas que às vezes estão ali paradinhas, incubadas, né, dentro da gente, a gente não sabe nem o porquê. Às vezes são algumas situações que vieram da infância e a gente não sabe o porquê, a gente tem aquela forma de administrar o dinheiro. Então, é muito bacana também, é muito interessante. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui o pessoal aqui do Instagram. Oi, tudo bem? Dando um oi aqui pro pessoal que tá no Facebook. Dando um oi aqui pro pessoal do Instagram. Olá. Bom, pessoal, hoje, então, esses eram os tópicos, né? Tô vendo que tem gente chegando agora, oi, Evelínia. Eram os tópicos que eu ia tratar com vocês, né? Ontem não deu tempo de abrir para perguntas, porque o tempo foi super corrido, né? Hoje dá tempo de abrir para algumas perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Tô aqui com o pessoal também do Facebook. Se alguém quiser aproveitar e fazer alguma pergunta, hoje nós estamos com um tempinho aí, dá pra gente conversar um pouquinho também, tá bom? Enquanto vocês vão pensando na pergunta, vão colocando, tem um balãozinho aí, tá? Quem tá no Instagram tem um balãozinho, vocês podem digitar, a pergunta vai aparecer pra mim. Se vocês tiverem alguém também para vocês enviarem, né, a nossa live aí de hoje, indicando, recomendando, aperta também aí o aviãozinho, manda para essa pessoa vir assistir aqui com a gente, tá certo? E a gente vai conversando. Oi, pessoal, tô vendo aqui também o pessoal do Facebook, tá bom? Bom, então vamos lá, deixa eu separar, peraí, só um minutinho, que tem um pessoal aqui colocando algumas coisas no Facebook, é isso. Opa, pronto, liberei aqui, certo? Gente, deixa eu aproveitar, então, enquanto vocês, né, escrevem, fazem algum tipo de pergunta, questionam alguma coisa, como eu tava falando pra vocês, se você tá buscando empreender, vou aproveitar esse minutinho aqui com vocês, se você tá buscando empreender e eventualmente não tem ainda, né, não pensou em nada, ainda não sabe como vir, como conduzir um negócio, vou fazer o convite para você vir trabalhar com a gente, ser empreendedora com a gente dentro de Mary Kay Cosméticos, né? Porque nós somos uma empresa de venda direta, então seu gasto inicial ele é praticamente nada, porque é muito pequeno, né? Dá para iniciar nesse negócio com a gente com R$69, que é um valor assim muito baixo, né? Esses R$69 eles se transformam em mais de R$200 depois, porque é um primeiro kit de demonstração e você adquirindo, você já consegue, né, esse kit de demonstração transformar depois ele em vendas, em lucro, em novos dinheiros, né, em mais dinheiro. Então é muito, muito irrisório. Faço convite para você, né, vir conhecer, vir ficar com a gente um pouquinho, aproveitar final de ano, porque final de ano todo mundo quer se embonecar, quer se embelezar, né, quer aproveitar e comprar mais produtos aí de beleza, festa de final de ano. Final de ano a gente passa batom novo até para ficar em casa assistindo os fogos pela televisão, não é? Então vem ficar com a gente, vem participar, porque final de ano realmente, ó, é uma época maravilhosa para você começar. Tô vendo uma perguntinha aqui. A Jennifer, oi Jennifer, boa noite, querida. A Jennifer tá perguntando, eu vou ler pra vocês, né? Porque tem o pessoal aqui do Facebook também. Ela perguntou o seguinte: quando você saiu de um cargo importante na empresa que trabalhava, sentiu medo de se tornar empreendedora? Olha, Jennifer, na verdade, eu não senti medo porque eu não queria ser empreendedora. Então, assim, na verdade, eu caí muito de paraquedas no empreendedorismo, né? Porque eu não queria, eu nunca quis ter uma empresa, meu marido nunca quis também, a gente jamais almejou isso na vida, a gente achava que trabalhava demais vendo alguns amigos que são empreendedores, então a gente não queria isso de forma nenhuma para nossa vida. Só que o que aconteceu? Eu já trabalhava normalmente de 12 a 14 horas por dia na empresa onde eu trabalhava, né? Nesse cargo que eu tinha, que era um cargo relevante. E mesmo quando eu estava em casa, a empresa ainda me buscava, né? Então me buscava no sentido de eu tinha muitos e-mails para responder, muitas planilhas para preencher, muitas ligações para atender.
Então, na verdade, me consumia um tempo muito maior até do que o tempo quando eu estava lá presencialmente. Porque quando eu estava offline, eu também estava trabalhando, né? E quando eu comecei a procurar emprego, quando eu fiquei desempregada e eu percebi que o mercado de trabalho não me queria, essa que é a grande verdade, né? O mercado de trabalho não queria uma mulher com criança pequena, com filho de 5 meses. Não me queria. E quando eu percebi que eu tinha condições de trabalhar sozinha, né? Eu realmente não senti medo. Muito pelo contrário, eu acho que naquele momento, né, eu senti um pouco até de despeito, né? Vamos falar assim. Eu queria provar para todo mundo que eu era capaz, que eu tinha capacidade de trabalhar, que não era porque eu tinha filho que eu não ia trabalhar. Então, isso aí foi uma coisa que foi mais forte do que o medo. Mas o empreendedor, quando eu fui me tornar empreendedora, eu não tive medo, mas o empreendedor, em alguns momentos, ele sente medo, né? E é natural. Assim como quem trabalha também numa empresa fixo, também sente medo. Não sente medo de ficar desempregado? Sente, lógico que sente, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? E o empreendedor, ele sente medo em vários momentos também da rotina dele, né? Então a gente sente medo, e se não vender? E se as pessoas não gostarem? Né? Tem um monte de em si, mas eu acho que a maior diferença é que o empreendedor, na verdade, o que acontece? Ele tem um diferencial muito grande, que é uma força de vontade, sim, surreal. É uma força de vontade muito grande, né? E essa força de vontade movimenta ele muito, muito, né? E faz com que o nosso medo suma, porque a gente se sente tão corajosa, tão empoderada, tão capaz de correr atrás das coisas, né? Que esse medo aos poucos ele vai baixando, mas o medo anda lado a lado, né? Só não pode deixar o seu medo ser maior que a tua coragem, porque senão o empreendedor morre, né? De fome. Tô vendo mais gente chegando. Boa noite, Kedma, querida. Quanto tempo não te vejo, saudades. Olha, pra quem tá chegando agora, a gente tá falando de empreendedorismo feminino, tá certo? Eu tô na parte das perguntinhas aqui, falando um pouquinho, a gente falou um pouco hoje sobre o como, né, se tornar empreendedora. Mencionei um pouco aí que é importantíssimo você ter vontade de se relacionar com as pessoas, independente do produto ou do serviço que você faça. É importante você saber quanto tempo você vai ter livre para o seu negócio, para você poder se focar nele. E o terceiro pilar aí, um terceiro pilar importante é quais as coisas que você tem a habilidade de fazer, porque você vai dispor de um tempo curto que você já não tem, então é importante que você goste daquilo que você está fazendo, para você executar aquilo com maior clareza, com maior velocidade e com muita paixão. O empreendedor é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Por isso que muitos empreendedores, né, conseguem deslanchar rápido, porque enveredam por dentro daquilo que gostam, daquilo que tem paixão. Olha, minha amiga Kedma mandando vários elogios. Obrigada, querida. Saudade de você. Ver se a gente consegue tomar um cafezinho qualquer hora dessas, tá bom? Bom, gente, é isso, né? Hoje eram esses 3 pilares que eu queria tratar com vocês, tá bom? Então, a livezinha vai ficar aqui, né? Vocês podem marcar outras pessoas para assistir, vai ficar gravada. Hoje eram esses 3 pilares. Amanhã, né, que vai ser o nosso último dia, eu vou voltar falando com vocês a partir de um outro momento, de um outro dado, partindo da premissa que hoje você que está aqui comigo, você já fez essas 3 reflexões que são importantes, né, na sua vida, que são relacionadas ao tempo que você tem, aquilo que você gosta, aquilo que você tem habilidade, e também relacionado ao mais importante de tudo, que é o fato de você gostar de se relacionar com as pessoas, tá bom? Amanhã voltem com essas 3 respostas já prontas, né, assim, fechadinhas,
porque a gente vai dar continuidade falando de outros temas que são muito legais para você realmente sair assim esse final de ano com muito sucesso, tá bom? Super beijo, deixa eu dar tchau pro pessoal do Facebook, beijo para vocês também que estão aqui, certo? Meus amores, beijo, encontro com vocês amanhã de novo, tá bom? Sucesso para vocês!